Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo-nos a alegria, serenidade e compreensão, para que possamos resistir os momentos de embate em que todos nós temos sido convidados a vivenciar. Que a paz, o amor, a luz do seu sublime Evangelho, Jesus, nos aquiete o coração. Se conosco, Mestre. Nós hoje vamos ler: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho de Deus, que o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo para todos nós, que as redações amorosas do Cristo estabeleça dentro de nós um paradigma de trabalho, de luta e de muita compreensão. Que sejamos construtores de um mundo íntimo e que cada dia sintamos a beleza de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a fim de que sejamos ou possamos compreender o que seja ser bem-aventurados como pobres de espíritos. Amparai os que ora estão em dor, que sofrem, para que a aceitação, para que a grandeza do amor se faça junto de nós. Assim, Mestre, com alegria em nossos corações, é que nós iniciamos esta manhã cheia de luz, na certeza de que todos nós estejamos amparados pela bondade e a misericórdia excelsa de nosso Mestre Jesus. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Queridos amigos, parece-nos que é uma questão simples, né? Falar desse item do Evangelho, mas para nós de tão alta importância, porque nós podemos perceber aqui que aquele que se eleva será rebaixado, e nós vamos ver o que é que o Evangelho está nos falando sobre essa questão de elevar e ser rebaixado. Muitas vezes nós ainda não percebemos que o que nós queremos muitas vezes nos elevarmos, nada mais é do que uma posição social. E aqui nós vamos ver que não é isso que Jesus veio nos ensinar. Não é a posição social que nós queremos para sermos destacados, mas sim a posição social, a posição moral que o Cristo veio nos pedir. Então, quando nós vamos ler essa questão que digo-vos em verdade, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus, é porque a criança, enquanto ela está na infância, ela tem um sentido de simplicidade. Na infância, ela não tem a maldade que o homem adquire, ou que o homem deixa surgir dentro de si. Então, é por isso que ele fala: aquele que se humilhar, se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. É a simplicidade que nós falamos ontem. E nos variados setores da experiência humana, nós vamos encontrar as mais diversas criaturas que estão sempre correndo ou buscando posições de destaque. E essas posições de destaque, muitas vezes, é o que nós achamos que isso é mais importante. Então, há pessoas que vão para o comércio, para a indústria, e ali eles vão se crescendo, eles vão melhorando nas asas, né, do seu trabalho, e pode muitas vezes se tornarem ricos e perder a simplicidade que poderiam estar buscando, elegendo antes de ter a posse. Muitos nossos irmãos preferem eleger uma tirania risonha no campo social, para que possa mostrar quanto eles são poderosos e dominantes, né? Mas nós temos visto que essas potências do homem não são as potências de Deus. Há quantos que estão lá em cima, no poder, na glória, nos reinados, onde nós acharmos que é importante, nós precisamos ver que muitos desses, nem sei se todos têm um intelecto voltado também para as questões da ciência, do amparo, da responsabilidade. Então, nós precisamos entender que todos nós ainda carregamos um, resquícios, né, de delinquência, de vícios, que vão nos atrapalhar. E todos caminham para os subordinados às mesmas leis. Vocês já observaram isso? Então, hoje eles crescem, são candidatos, são eleitos, amanhã eles descem, amanhã não são mais, e perdem aquilo. E às vezes nós pensamos assim: ela perde às vezes o cargo, uma função, mas ela não perde o status que ela criou para ela, porque ele às vezes afirma para ele mesmo: eu já fui, eu sou, não, eu já fui. Nós precisamos saber o que somos, não é o cargo. Então, essa questão de elevar, que nós estamos enfocando aqui, elevar e ser rebaixado, são situações que nós precisamos analisar muito. E aquele que prefere o brilho, né, que os homens dão, e hoje muitas vezes até um brilho infernal, uma coisa que dói na gente, né, que esbarra, com dureza de si mesmo, imposição, constrange-nos. E nós vamos ver que esses são homens lamentáveis, porque eles estão muito distantes do pensamento de Jesus. Então, a grande maioria, ela toma aparência de comando, achando que esta é a melhor posição. Eu vejo isso, né, quando a gente pode todos analisar isso, quando nós vemos
o poder. Quando o poder sobe na cabeça de uma pessoa, ela acha que isso é grandioso e que isso pode até fazer parte, né, da vida da pessoa, mas ela esquece que tudo é tão passageiro nesse mundo, nada permanece nesse mundo. E as conquistas da humildade, da simplicidade, que muitas vezes as pessoas acham que é se rebaixar, é que está a grandeza de tudo aquilo que nós precisamos compreender. Certas lideranças que não têm um alicerce seguro, mas estão apenas buscando recursos do dinheiro, da moeda. Então, nós precisamos ver que nós não podemos nos encastelar em nada que é passageiro, né? Que é tão passageiro, tão fugaz, e isso não nos eleva. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ver que todos os títulos, todas as posições, nada nos valeu se não fizermos o bem, se não cultivarmos a simplicidade em nosso coração. E por isso nós vamos ver que todas essas luzes que nós buscamos, os holofotes do mundo, ela é muito transitória, e é por isso que nós vamos ver que Jesus trouxe nessa passagem do Evangelho alguns pontos que nos convida a refletir na questão da mulher de Zebedeu, quando ela queria que seus filhos, André e Tiago, fossem, André e João, desculpa, falei errado, André e João fossem trabalhar com Jesus quando Jesus, Tiago e João foram convidados por Jesus. Gostaria de esclarecer, eu falei os nomes trocados. André era irmão de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e que tinha a sua mãe, que era uma mulher extremamente cuidadosa com os filhos, mas aqui na passagem do Evangelho nós podemos ver que ela também era um pouco vaidosa. Ela queria que os filhos tivessem uma posição de destaque junto com Jesus. E Jesus os convida para um trabalho que seria o trabalho de desenvolvimento da sua moral, mas Salomé, esposa de Zebedeu, ela não vê isso com esses olhos. Ela sente orgulhosa, aquele orgulho de que meus filhos vão conquistar a força do reino de Deus, achando que Jesus estava falando de um reinado que iria dar um destaque social, que era justamente aquilo que eleva, né? Aquilo que o homem gosta. E ela então procura Jesus, mas numa posição de superioridade, que nós podemos analisar quando ela fala para Jesus. Jesus pergunta para ela: que queres? E ela fala: manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham um assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso é vaidade, isso é uma superioridade. Quem somos nós para falar para Jesus: manda? Né? Nós temos é que pedir, rogando a Deus que nos ajude, a Jesus que nos ampare. Mas ele então, o que ele fez? Jesus, na sua simplicidade, quando ele ouvira aquilo, ele diz para ela que ele não sabia, ela não sabia o que ela estava pedindo, porque ela não conhecia, na verdade, nem o que era o reinado e nem o que Jesus esperava deles. E aí ele coloca aqui: não sabes o que pedes. Nós não sabemos mesmo. Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa missão? O compromisso e a missão, ela vai desdobrando à medida que nós vamos assumindo o nosso trabalho, nossa vida, nossas referências, e vão estimulando-nos a procurar assumir os compromissos existenciais. Então, quando ela fala para ele, mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice. Esse cálice que ele está achando que é beber
um cálice de vinho, cálice material. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E aí nós vamos ver que esse diálogo, ele se estende, né? Ele vai mais além, quando ele diz beber desse cálice de vinho é uma situação que nós, é uma figura de linguagem aqui, porque o cálice é o compromisso, o cálice é o trabalho, o cálice é tudo aquilo que nós assumimos. E ele então diz assim: pelo que respeitava a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe. A mim vou-lo conceder. Por quê? Porque cada um tem um compromisso. Se eu vou assumir um trabalho e assentar ao lado de um Cristo, de um Jesus, eu preciso estar apto. Não é isso, queridos amigos. A interpretação humana sempre traz de acordo com o seu pensamento o seu interesse. Mas ele diz: não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai tenha preparado. Então nós precisamos perguntar para Jesus se nós estamos preparados para servi-lo. Depois de mais de 2000 anos, ainda não compreendemos o que devemos fazer? Justamente porque estamos mergulhados nesse oásis de interesses pessoais, nesse mundo material. Então, nós vamos ver que essa lição que Mateus nos traz é uma referência para todos nós. O que nós estamos pedindo? É preciso que a gente analise. Às vezes, nós pedimos aquilo que nós desejamos sem reconhecer se estamos capazes para viver. Então, a verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos que o Senhor nos oferece, deve ser sempre a melhoria do conhecimento para que a gente possa renovar os nossos valores íntimos. E outra coisa, aproveitar sempre tudo aquilo que temos aprendido com Jesus, que é o patrimônio espiritual que nós vamos armazenando, adquirindo de acordo com as oportunidades que estamos recebendo. E muitos pedem, né, de forma assim, sem nem analisar. Por isso que às vezes pedem e fazem promessas. Então, o Emmanuel tem uma mensagem que é muito importante, que chama Pedir. E ele diz: pedichões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhe é concedida a experiência desejada. Então, nós precisamos saber qual é o nosso cálice, quais são as nossas dores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em tudo aquilo que pedimos, porque, acima de tudo, antes de pedir, nós devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. É isso que nós precisamos, que eu não sei se nós estamos preparados. É interessante que quando Salomé faz esse pedido, ela fez com um propósito. Depois Zebedeu, o pai dos jovens, tem um outro olhar. E no Boa Nova tem uma passagem assim, muito expressiva sobre essa questão de Salomé, da família de Zebedeu, quando Zebedeu ele reconhece toda a grandeza de Jesus e ele então chora, né, fica emocionado e se ajoelha. E então Jesus diz para Zebedeu: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então, amigos, estejamos de pé para as nossas lutas, para que a gente possa sorver a oportunidade que a reencarnação nos oferece. Rogamos a Jesus nessa manhã sublime de luz, que sejamos agraciados com passe, que os bons espíritos possam nos transmitir o passe, trazendo a todos nós
a força, a compreensão, o amparo de que necessitamos. Fluidifica as nossas águas, transformando-a em medicamento. Que os bons espíritos que nos visitam nesta manhã nos agasalhem no seu manto de amor. E assim, estendemos a rogativa em favor de todos aqueles que sofrem, e que nós possamos vibrar para os encarnados e os desencarnados, e que a paz, a esperança seja constante em nossa vida. Amigos, recebam o nosso abraço, nosso carinho, as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estarmos juntos em prece e em sustentação uns com os outros. E assim seja.